Show. Então, pessoal, boa tarde. Continuando com as várias oficinas que nós escolhemos aqui para brilhantar mais ainda a nossa Colincamp, a gente vai fazer agora uma palestra sobre arte e software livre, computação e toda essa questão de hackear a arte também, né? Eu convidei a Pri Soranço. A Pri, ela é formada em moda e ela gosta muito de trabalhar. Ela trabalhou um tempo no mercado de moda, fazendo desenhos e tudo. E eu a convidei porque eu acho muito legal essa paixão que ela tem por arte, por desenhos e por pinturas, e é algo que realmente vai abrilhantar mais ainda no nosso curso, tá bom? Nosso evento. Então, Pri, é uma satisfação tê-la aqui. Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. E fica à vontade, o palco é seu, e qualquer coisa eu estou por aqui, tá bom? Tá certo. Boa tarde a todos. Eu sou a Pri Soranço. Eu vou falar um pouquinho de mim aqui no início. Eu sou formada em moda, como o Elton falou, na Universidade Estadual de Maringá. Sou especialista em moda e negócio e atualmente eu pesquiso sobre pigmentos naturais dentro do ambiente da moda e da arte. Além disso tudo, além dessas coisas, óbvio, né? Sou uma apaixonada pela natureza, já já pesquisei sobre biomimética, bioinspiração e isso relacionado à moda e à arte. Sou ilustradora atualmente, tenho um estúdio, um pequeno estúdio de estamparia e afins. A gente acredita na pluralidade de competências. Acreditamos que o mundo ele se torna melhor quando nós sabemos mais coisas do que apenas uma coisa. Eu não tenho uma apresentação aqui que eu vou ficar mostrando. Eu vou fazer mais uma conversa com vocês. Nesse momento, eu quero saber se... Antes de eu falar isso, eu quero falar que eu também sou usuária de software livre. Além de todas essas manualidades artísticas, gosto da filosofia do software livre, sou usuária há algum tempo, mas eu não sou programadora nem nada do tipo, tá? Não sei fazer isso. E agora eu queria perguntar para vocês, eu quero que vocês ou me respondam no chat, ou abram o microfone e falem. Eu quero saber quem aqui já conhece o GIMP, o Krita, ou o Inkscape, ou o Photoshop, ou o CorelDRAW, que não são software livres. Aqui. A Manuele falou, eu conheço o Krita. Por favor, gente, eu quero essa troca. Essa vai ser uma palestra, mas ela vai ter uma cara de roda de conversa, tá bom? Eu quero que vocês participem aqui para a gente trocar essas informações, tá? Ninguém mais vai me responder? A Marisa falou, eu um pouco do Photoshop. O Photoshop ele é um software proprietário que a gente paga para poder usar ele. GIMP, Inkscape, Photoshop, CorelDRAW, Krita, mas nunca usei. Usei. O Elfo, né? ZBrush. Isso eu não conheço. Então, eu vou falar assim, que vou deixar livre aqui para todo mundo participar quando tiver alguma dúvida, quiser abrir o microfone e conversar, tá bom? Eu vou abrir aqui a minha tela daqui a pouquinho.
eu quero falar para vocês que a minha pegada, o meu estilo, ele tem a ver com o que eu faço, ele é totalmente manual, meu manual tradicional. Então, eu utilizo papel, tinta e tintas naturais, pigmentos naturais. O meu trabalho ele é todo em volta disso. Mas no decorrer da minha, no decorrer da minha, no decorrer da minha, do processo que eu utilizo, eu chega um momento em que eu vou precisar utilizar programas de edição, tá? A Manuele falou ali, ilustração 3D. Eu não trabalho com ilustração 3D, embora já tenha feito uma matéria na faculdade sobre isso. Fora do Brasil, não aqui, não aqui no Brasil. E é bem legal, tive muita dificuldade com 3D. E eu queria falar para vocês, eu vou compartilhar minha tela aqui, e eu queria falar para vocês sobre isso, sobre esse processo até a gente chegar no Krita, no GIMP, em softwares livres que eu utilizo aqui dentro do meu estúdio e nos meus processos, tá? Então, eu vou mostrar, eu vou abrir minha tela para vocês, só um minutinho. Então, esse aqui já abriu aí para vocês? Sim, Pri, eu tô conseguindo ver aqui certinho. Abriu? Ah, tá. No meu outro computador aqui ainda não abriu. Tá todo mundo vendo? Olha, eu vou colocar aqui, esse é um videozinho rapidinho de um processo que eu faço, e eu vou mostrar algumas fotos para vocês, tá? Aqui eu tô aquarelando, é uma técnica que é uma tinta que ela é assim, para trabalhar com água, bem fluida, e eu estava fazendo um estudo de cor e forma sobre algumas flores. É rapidinho mesmo. Ele é rapidinho, mas eu demorei 30 minutos nisso. E aqui, esse é o resultado final. Para mim ainda não está aparecendo minha apresentação, gente. Esse aqui é o meu resultado final. Essas aquarelas, essas tintas aqui ao lado são as minhas aquarelas. E esse é um dos materiais que eu utilizo, né? Aqui mais algumas aquarelas. Eu vou mostrar um pouco desse processo até a gente começar a falar sobre os programas, tá bom? Aqui também mais um processo com aquarela. E aqui é uma folheação. Além da aquarela, eu usei nanquim e uma folha de ouro. Esse douradinho é uma folheação. Ficou errada ficou torta a minha imagem, preciso virar ela. Mas essa é uma ilustração que eu fiz inteira com pigmento natural, onde eu extraio os pigmentos. Então, aqui eu vou começar a falar para vocês sobre esses pigmentos também. Eu utilizo plantas onde eu extraio pigmento. Olha só, aqui é uma parte desse processo. Esse aqui, se não me engano, era Marcela, que é uma planta bem comum aqui na nossa região, aqui no sudoeste do Paraná. Eu também estou aqui no sudoeste, nesse momento. Moro num sítio aqui. Esse aqui é de pau-brasil. Eu faço uma pasta. Faço uns processos químicos, né? E eu chego nessa pasta. Aqui também, elas já armazenadas em pasta. E aqui onde eu armazeno em pó. Isso é um pigmento. Ele é insolúvel. Ele não é tinta. Ele é pigmento. É a coisa mais pura da tinta, da cor. Isso é a cor. E esse é um processo que era utilizado muito antigamente, antes de começarem a serem feitas tintas sintéticas. Elas começaram a ser usadas mais ou menos há 200 anos, um pouco menos que isso, talvez, uns 150 anos atrás. Mas antes era feito esse processo que eu faço para utilizar
tinta, né? Qualquer obra mais antiga que isso, era feito esse processo. Geralmente os artistas faziam, e algumas cores mais exclusivas, como o pau-brasil, como o azul, o amarelo, alguns amarelos, e como o roxo, que é feito de uma concha, eles eram o que motivavam, junto com algumas outras especiarias, as grandes expedições da antiguidade. Eram atrás desses materiais. O amarelo e o azul vinham da Índia, o azul também da China, né? Mas a China era um pouco mais fechada com relação a isso, né? E no Japão. O lilás também vinha da Índia. A Índia é uma das grandes produtoras de pigmentos, né? Aqui mais um pouco. Aqui quando eu começo a transformar esse pigmento em tinta. Aqui esse processo. Opa. Aqui é o que a gente vai falar agora. E durante todo esse processo, né, de tintas naturais, eu tento entender, durante todo esse processo de tintas naturais, eu tento entender como tudo isso funciona, quais são os aspectos ambientais disso tudo, como isso agride o ambiente ou não agride, ou como eu posso melhorar nisso. Dentre as marcas que eu utilizo dentro do meu estúdio, eu também tento observar isso. Eu não me limito a só usar pigmentos naturais, eu gosto dos materiais, eu gosto de ter várias tintas aqui dentro do estúdio, de ter várias técnicas, né? Então eu utilizo tudo isso. Então agora eu quero voltar um pouquinho e dizer para vocês que aqui, nesse ponto, é o meu processo todo manual. Nesse ponto é o meu processo todo manual. Daqui, se eu quero transformar numa estampa, eu vou escanear esse desenho e aí eu vou editar. Para editar, eu utilizo... para editar, eu vou utilizar ou o Photoshop ou o GIMP, né? Eu sou uma iniciante do GIMP, eu confesso que eu acho ele bem difícil de trabalhar, mas não desisti ainda dele. Estou trabalhando com ele. E aí, existe o processo no digital. Vou deixar o clique aqui. Existe esse processo no digital, que eu vou colocar o vídeo para vocês agora. Ele também é bem rapidinho e a gente continua conversando, tá bom? Eu vou mostrar esse primeiro, eu já mostro o outro. Esse aqui é um videozinho de cima, onde eu tava fazendo esses desenhos que estavam antes. E eu não tenho uma mesa digitalizadora. Entretanto, o meu computador tem essa função 2 em 1, tá? Então, eu consigo... O touch dele é bem sensível e eu consigo fazer esses trabalhos pelo touch. Aqui, eu já estou trabalhando no GIMP, no Krita, e eu começo a desenhar ele. Aqui eu estou desenhando. E aqui eu estou usando uma ferramenta que ele duplica o meu desenho. Olha. Ele espelha, ele tem várias forminhas aqui que eu posso trabalhar nele. Então ele vai duplicando. Aqui eu faço um por um desses gominhos, tá? Nessa parte. Para mim, esse processo de desenhar, ele é muito semelhante. Eu vou experimentando os pincéis, vou vendo as texturas, a força do pincel,
se eu tiver com o mouse. E ele é muito semelhante para mim a quando eu estou desenhando no papel. Aqui começa uma parte legal. Eu estou com 2 documentos de escrita e eu estou fazendo um rapport dessas imagens. Estou colorindo elas também, elas estão grande, estou fazendo um rapport. Estou corrigindo algumas coisas que eu não achei que ficaram boas, né? E aqui eu usei um pincel que ficou ruim, então eu tive que refazer toda a minha borda, né? Isso acontece às vezes. Ele é muito interessante porque eu trabalho com camadas, né? Então, jogando para cima, para baixo. Ele não necessita ser... Ele tem várias possibilidades de utilizar, né? Eu utilizo dentro da estamparia e com essas ilustrações. Aqui. Esse foi o rapport que eu criei. Esse é um detalhe das imagens, né? Esse é o rapport. Aqui o rapport é um pouquinho mais perto. Então, agora eu vou voltar para mim, depois eu abro de novo, tá bom? O porquê de utilizar esses softwares nesse processo, né? Vamos pensar assim, eu como um pequeno estúdio, começo a trabalhar, abro o meu estúdio, tenho um processo ali, recebo um cliente que deseja que eu faça um rapport, que faça o briefing dele, as medidas, tudo que eu preciso fazer para aquele cliente, né? Ele quer um trabalho manual, tudo isso. Eu faço meu trabalho manual, porque eu tenho meu material aqui, ele é meu. Na hora que eu vou editar essas imagens, eu tenho que escolher aonde eu vou processar essas imagens, né? E se eu precisar processar, editar a imagem, editar cor, fazer esse processo que eu mostrei para vocês agora, de montar esse rapport, né, montar essa padronagem, eu vou precisar de um programa. E ele pode ser um programa licenciado, como Photoshop ou Corel, né, o pacote Adobe ou Corel. Existem alguns outros também direcionados para tablet já. E eu tenho que pagar esses pacotes, né? E aí eu começo... Esse é um questionamento. Como a gente está começando a trabalhar? É um pequeno empreendedor, um pequeno estúdio, um novo empreendedor, e a gente vai utilizar... Como a gente vai bancar isso todo mês? São R$120 o pacote mais barato da Adobe. O Corel, ele tem um pacote que ele é vitalício, ele é por atualização, né? Então você consegue comprar pacotes mais baratos quando você compra pacotes de atualizações mais antigas, mas não são pacotes, não são coisas baratas, né? Então a gente começa a se questionar aí, como a gente vai manter tudo isso, né? Como manter todos esses custos do nosso estúdio. Nisso a gente encontra boas opções, como o GIMP, que é de edição, de forma gratuita e livre. E isso também é muito importante, porque a gente sabe o que aquele programa está fazendo dentro do nosso computador, não é? Isso é muito importante. E nos traz um pouco de segurança. Embora a gente esteja nesse mundo onde eu preciso vender o meu trabalho e utilizo um celular que não me dá, como eu vou dizer, não me dá certa segurança, utilizo uma rede social que já esculhamba comigo, então eu vou ter que usar mais um programa que eu também não sei o que está fazendo no meu computador, e quem já utilizou Corel sabe, né, não sei, eu utilizo ainda, e ele trava, ele perde as coisas que você está fazendo, você tem que estar sempre atento, porque você não sabe o que está acontecendo no seu computador. É aquela coisa, assim, muito assustadora, né, de você estar ali e de repente dar uma pane no seu computador e o seu computador travar completamente, você perder tudo que você fez.
Aconteceu muitas vezes durante a faculdade, durante alguns trabalhos onde eu não tinha esses softwares livres de acesso, né? E, e essas coisas, elas vão acontecendo ali, levam a gente a um questionamento sobre como é isso, como é esse mercado, como é tudo isso, né? Atualmente eu utilizo um computador com Debian e nele eu tenho os meus softwares aqui, que são softwares livres, todos instalados, né? Eu utilizo o Krita, assim, dentro do estúdio, o Krita, o Krita, o GIMP e o Inkscape. O Inkscape eu quase não utilizo mais, vetoriais são legais, mas não fazem muito mais o meu estilo, então eu utilizo esses outros. E eles facilitam a minha vida, eles tornam tudo isso mais acessível, mais possível, né? E eu gostaria de falar, pegando esse gancho, né? Eu gostaria de falar sobre como foi isso durante a minha faculdade. Eu tive, no meu primeiro ano de faculdade, uma matéria que se chamava... Esqueci o nome da matéria, gente. Deixa eu lembrar. Era Informática Instrumental. Eu tinha algumas matérias que elas tinham um finalzinho instrumental. Elas eram direcionadas para a nossa área. E quando eu fiz essa matéria, eu sinceramente não aprendi nada. Não aprendi. Ele falou sobre software e ele apresentou o Windows e o Leopard na época para rodar imagens. Além disso, ele falava coisas assim muito soltas sobre aquele conteúdo que a gente tinha, mas eles não eram direcionados. Quando eu conheci o software livre, eu fiquei pensativa sobre isso, sobre essa possibilidade de ter sido apresentada enquanto eu fazia faculdade. O meu departamento, o departamento do meu curso, ele era de moda e design dentro da UEM, e a gente tinha uma verba que ela era uma verba que teoricamente era para nos auxiliar lá dentro, e a gente tinha que gastar quase toda a nossa verba com as licenças dos softwares. Isso já faz uns 10 anos. Embora a gente tivesse programas que facilitassem... Só um minutinho. Embora a gente tivesse programas, né, governamentais que facilitassem esses processos de comprar softwares com valores mais acessíveis, toda a nossa verba ela ia para esses softwares, porque eu utilizava um software de modelagem, eu utilizava um software de edição de imagem, eu utilizava um software de vetor, tinha mais algumas outras coisas que o pessoal de design usava, de 3D e tudo isso a gente pagava. E quando a gente ia para o nosso laboratório de modelagem, em que a gente precisava comprar papel, comprar manequim, comprar tesoura, comprar régua, e que tudo deveria estar lá dentro, a gente não tinha isso, porque a gente tinha gastado toda a nossa verba para comprar os programas. Isso é uma realidade que eu espero que esteja mudando aqui no nosso Brasil, mas eu sei que ela era muito recorrente naquela época, já vamos fazer uns 10 anos, mas ela era muito recorrente naquela época. Há um ano atrás, eu fui para a universidade, tive contato com um curso de design na Paraíba, da UFPB, que fica na cidade de Rio Tinto. Eu fiz um projeto com eles lá, de fibras e tecidos, e eles aprendem tudo com software livre. E eu fiquei encantada com aquilo, porque para mim aquilo é a visão do mundo ideal. Para mim aquilo é a visão do mundo ideal. É a gente ter acesso a softwares bons, livres, dentro de uma escola pública. Então, eu achava aquilo o máximo. Eu achei aquilo o máximo. Eu pensei, nossa, como isso teria mudado a minha visão de mercado, como isso teria mudado a minha visão como profissional, se eu tivesse conhecido esses softwares,
há 10 anos atrás, né? Mais, porque eu me formei há 10 anos atrás. Então foram há 14 anos atrás, praticamente. E eu queria entender, sabe, como tudo isso poderia ter mudado. E eu vejo que essa visão, ela precisa estar dentro desse ambiente escolar, né? Desse ambiente da faculdade, dos novos profissionais. Entretanto, conversando com os colegas, né, com os alunos e com a professora que era meu contato lá dentro, ela me falou que existia uma demanda por profissionais que soubessem pacote Adobe, que soubessem Corel, e eles saíam da faculdade sem ter esse contato com o Corel, com o Photoshop, e eles se sentiam perdidos. Eles não conseguiam empregos porque eles não tinham esse conhecimento. Então, eu percebo hoje que é muito de uma sociedade que precisa mudar, uma sociedade que precisa entender os conhecimentos das pessoas como conhecimentos amplos, porque são só programas. São programas que são só programas. A gente pode usar outro programa que substitui aquele e tá tudo certo, tá tudo bem, né? Mas não, aqueles jovens que estavam saindo lá da UFPB de um curso muito bom, com uma dificuldade enorme, por ser uma cidade muito pequena, por ser uma cidade isolada, que era Rio Tinto, ela ficava a uns 90 quilômetros de João Pessoa, que é a capital. Eles não tinham muita opção, porque ou eles iam para João Pessoa para fazer esses cursos de Photoshop, Corel, ou eles ficavam lá e eles perdiam oportunidades. Então é muito, muito dual esse ambiente de trabalho que a gente vive atualmente, pelo menos na minha área de moda, design, arte. Ele é muito, ele tem uma dualidade, uma linha muito tênue sobre isso, tá? É, e, e eu achava muito interessante eles saírem de lá sabendo todos esses programas que eu não tive acesso quando eu estava na faculdade, né? Eu nem tinha ideia do que era software livre. Eu fui conhecer o software livre há pouco tempo, assim, né? Faz uns 5 anos que eu conheci, que eu estou fazendo, utilizando, assim. No início eu não estava utilizando tanto, eu tenho um estúdio agora, vai fazer 1 ano que eu tenho um estúdio mesmo, onde eu utilizo esses programas mais recorrentemente, né? Então, tudo isso é muito interessante, assim, de observar. E eu penso que a gente precisa ter esse ponto de observação, né? De perceber, de perceber os ambientes, mas também não se excluir. Então, acho importante conhecer todos os softwares, acho. Se a gente puder escolher, vamos escolher os que são mais adequados para a gente, vamos escolher os mais seguros, que do meu ponto de vista hoje são os softwares livres, tá? Acho que eu falei bastante sobre isso. Eu não sei se alguém tem uma dúvida sobre isso, sobre esses processos, tá? Por favor, me falem. Eu vou fazer só um minutinho. Voltei. Eu falei sobre esses valores, né? Sobre os valores de custo mesmo, né? Aqui, um pequeno estúdio, que isso é uma coisa inviável. E também a necessidade da gente ter consciência do que a gente está utilizando dentro das nossas máquinas, né? Dentro dos nossos computadores. Falei para vocês, é que eu tô com um roteiro, gente, porque eu sou bem analógico mesmo. Tô com um roteirinho que eu escrevi aqui sobre as coisas que eu queria contar para vocês. E agora eu queria dividir mais um pouco aqui sobre que horas são. Queria dividir mais um pouco aqui com vocês sobre o Krita. Eu vou mostrar ele para vocês assim mais amplamente, ele e o Gui, tá bom?
Isso aqui é a interface do Krita. Eu queria saber, Elton, aparece o meu mouse quando eu rodo o mouse aqui? Alguém pode me dizer? Para mim tá aparecendo, prof. Ah, então tá bom. Essa aqui é a interface do Krita, ela é toda modular, então aqui é a forma que eu acho mais interessante para mim. Eu coloco alguns programas aqui. Eu já mexi bastante nela, mas essa é a forma que eu acho mais confortável. Aqui embaixo estão os pincéis que vem nele. Olha, tem bastante coisa. Esses últimos aqui, eles são de texturas. Olha, eles são como se fossem carimbinhos. Esses são como se fossem texturas, né? Esses, quando eles têm essa bolinha aqui, é porque eles modificam o nosso risco. Ó. Isso aqui ele modifica, isso aqui ele modifica. Todos esses, ó, esse aqui ele modifica, ele dá uma... É uma misturinha. Ele tem, tá vendo que tem uma gotinha aqui, eu não sei se vocês conseguem ver. É que ele ele faz umas misturinhas. Aqui também. E esses são os pincéis. E eles têm realmente essas texturas que eles apresentam ter aqui, ó. O esse tem uma textura mais grossa, mais fina. Eu vou pegar um documento novo para a gente testar alguns. Eu sempre dou uma conferidinha quando eu abro aqui, vejo quantos centímetros estão. Ele abre em pixels. E eu sempre utilizo os meus trabalhos com 300 dpi. Eu sei que o Krita, ele serve como para ilustração. Eu consigo fazer os meus rapports com ele, né? Que são essas repetições de estamparia. Ele tem alguma coisa de animação também, mas eu nunca fiz. Depois, se o Elton conseguir colocar pra gente, ou alguém, o link do Krita para baixar, vou colocar aqui para vocês baixarem do GIMP. Léo, coloca para mim aqui, por favor. Acha o link do Krita e do GIMP aqui para mim. Manda nessa conversa. Tá? Eu vou mandar para vocês nas mensagens. Aqui eu abri. Eu vou riscar agora com o nosso mouse, e eu tenho uma caneta. Isso é com a minha caneta. Então dá muita diferença entre a caneta e o mouse. Né? Nessa lateral nessa lateral são todas as opções que ele tem dentro dele, e aqui as camadas. Eu acho muito interessante que ele tem essa possibilidade da gente trabalhar com camadas. Tá? Aqui eu posso, aqui eu dupliquei uma, né? Vou criar mais uma camada, eu posso diminuir elas. Ele tá um pouquinho lento hoje, porque eu tô com muita coisa aberta aqui. Então, criei um risquinho em uma camada só. Olha, que é essa camada 2, tá aparecendo aqui. Eu não vou fazer um desenho exatamente, gente, porque para mim desenhar eu tenho que virar a minha tela. Então, ficaria muito ruim com a câmera, tá? E ele tem uma opção muito legal, que é o que eu tenho utilizado, que é essa aqui de rapport. Opa. Olha, eu crio o meu rapport aqui dentro. Vocês conseguirem ver como isso é maravilhoso. Eu vou colocar aqui a minha grade para a gente identificar onde é a base do meu trabalho. Essa é a base do meu trabalho. É aqui dentro. E ele cria automaticamente essa repetição. E é muito boa, por sinal. Eu consigo ter todas as
sem linhas brancas aqui quando eu faço a repetição. Muito, muito bom. Olha, ele repetiu aqui, olha, são alguns pixels aqui, ó. Desse lado deve ter uns 15 pixels. Ele repetiu certinho, sem ter falha, sem ter nada. Isso que o Krita faz aqui, já faz algum tempo, que o meu Krita é a última projeção, não me engano, foi em dezembro que eu atualizei. Ele já faz isso. Isso é uma coisa muito nova, por exemplo, no Photoshop. O Photoshop já tinha um plugin que as pessoas pagavam para instalar, que ele fazia uma coisa semelhante a isso. Se não me engano, custava $250 esse plugin. E para fazer exatamente isso que o Krita faz aqui, que é esse processo de repetição aqui. Então, enquanto eu estou criando o meu rapport, ele já vai repetindo e me mostrando o que ele está fazendo. Na verdade, essa é a minha base de desenho, né? Isso aqui é o meu total. Eu vou mexer um elemento aqui para vocês verem. Ó, tá vendo ali? Ele vai mexendo tudo. Ele tá com uma falhinha porque ele tá bem carregado, então ele vai criar uma falha. Então, aqui eu tô mexendo. Mas é isso, olha. Vamos pegar outra. Ó. Vocês conseguem perceber isso? Muito bom. Eu tô muito encantada com isso. Aqui. Então, ele tá repetindo esses dois, né? O da esquerda e o da direita. Eu estou mexendo o da esquerda, mas o da direita também mexe. É porque o da direita são aqueles 15 pixels que eu falei. Então, ele entende tudo que está dentro da minha grade aqui, tudo que está no meu fundo para mim mexer. Daquela camada, né? Da camada que está selecionada aqui. Vou tirar aqui. Olha, esse é o meu desenho. E para a gente salvar, ele tem várias opções. Né? Eu costumo salvar uma versão em PNG, uma versão como Krita, e como é um rapport, eu salvo uma versão em Photoshop. Porque geralmente o meu cliente lá, o meu cliente final, para quem eu estou vendendo, ele aceita em Photoshop. Então, eu nem discuto isso com ele, eu nem falo isso para ele. Eu só mando em Photoshop. Como eu realmente realizei esse trabalho, ele não vai fazer diferença para ele. Tá? Eu vou tirar a grade. Olha. Ele tem uma qualidade muito boa. Aqui a gente está vendo os pixels, né? Olha. 400. Isso tem a ver com a quantidade de os 300 dpi que a gente colocou lá. E também o tamanho que vai ficar esse trabalho, né? Deixa eu dar uma olhada na nossa hora. Temos mais um tempinho. Eu quero mostrar mais uma coisa para vocês. Isso aqui. Então, eu peguei esse desenho, que é o meu rapport, e eu exportei ele. Exportei em PNG. Aqui eu estou dentro do GIMP. E o GIMP ele é muito parecido. Aqui eu tenho alguns padrões, que é o que eu vou utilizar. Aqui são as nossas camadas. Aqui são as opções, né, de ferramenta. E aqui são algumas ferramentas. E o GIMP, ele é um editor de imagens. E eu utilizo basicamente para isso, para limpar as minhas imagens, para editar as cores que eu utilizo e para montar alguma coisa como os mockups aqui nele. Eu ainda tenho bastante dificuldade em fazer um rapport, que é isso que eu fiz no anterior, no Krita, dentro do GIMP, tá? E isso é normal, a gente sempre conversa aqui, eu e o meu companheiro, que utiliza software livre há mais tempo que eu. Isso é um processo normal, a gente ter dificuldade. Eu não vou saber fazer em um ano, em 6 meses, tudo que eu faço há mais de 10 anos no Photoshop, então faz parte dessa linha de aprendizagem, tá? Mas aqui hoje eu queria mostrar uma coisa bem legal para vocês.
Esse aqui é uma almofada. Deixa eu abrir uma nova aqui. São várias imagens de mocap que eu tenho. Olha, tá vendo? Ela tá assim. Ela é só almofada. Olha, é uma foto de uma almofada branca. E nesse processo, que eu faço com ela, tirar o fundo dela. Coloquei aqui, estou com um fundo branco, ela duplicada, né? Sempre trabalho com uma base, a última dela ela é duplicada inteira. Ela tá aqui. E eu vou aplicar o meu rapport do jeito que eu salvei lá. Aquele rapport que eu criei antes lá, eu vou salvar e vou mostrar para vocês. Eu venho vou criar uma aparência aqui. Eu crio uma nova camada. Confiro se ela está transparente. Dou OK. Venho aqui. Coloco a minha estampa e olha como ela é gigante aqui dentro desse mocap, né? Venho aqui em Multiply, que é o multiplicar. Olha, ainda não deu, né? Essa aqui é a nosso mocap. Eu venho e eu combino. Antes de combinar, eu vou duplicar. Eu venho aqui e eu combino. Então, esse é o meu mocap daquela estampa. Mas tá gigante, não tá? Não dá pra mim ver o padrão de repetição nela. É interessante nesse tamanho. Se eu fosse criar isso real, essa estampa, esse limão aqui do meio, ele teria uns 38 centímetros, mais ou menos. Mas ele não é ideal para mim apresentar como uma como uma apresentação do meu trabalho, né, da minha estampa. Não dá pra gente perceber. Então eu venho aqui, abrir textura como imagem. Eu venho em imagem, em redimensionar imagem. E aqui eu vou proporcionar isso, né? Então eu fiz essa conta, dividir por 4 e eu vou colocar, deixa eu lembrar qual é o número. 590. Redimensionei. Confiro se a minha camada está copiada, dou um Ctrl C, volto para o meu padrão e dou um Ctrl V. Ai, não era para ter vindo aqui. Vamos deletar essa seleção flutuante aqui. Oh, que droga! Vamos desfazer para ver o que foi que aconteceu. Eu fiz. Fazer colar. Ok. Volto aqui para minha estampa. Copiada. Ctrl C. Venho para cá. Não sei porque fez isso. Mas ela tá aqui. Tá. Aqui. Ó, tinha um aqui e ela substituiu. Peraí. Ela tá aqui 590. Eu fiz aqui. Então, eu vou pegar a minha anterior. Eu vou tirar a cor dessa. Vou duplicar de novo. Dar uma camada nova.
parede. Essa aqui. Vou multiply. Vindo para debaixo. E eu abri. Então, essa é a apresentação final do meu trabalho. É isso que eu envio para o meu cliente. É esse o processo que eu faço para mostrar o meu produto, para mandar esse produto com o meu portfólio. Sempre é bom esse mockup, porque o mockup ele é uma visualização, é como se fosse uma visualização digital do nosso produto, né? Ele faz tudo isso. Então, eu queria mostrar para vocês como é esse processo aqui dentro do estúdio, né? Como é esse processo dentro do meu trabalho. Como eu utilizo essas ferramentas aqui dentro. E vou pegar aqui, mandar para vocês o link do Krita. Deixa eu tirar a compartilhação de tela. Vou mandar aqui para vocês do Krita e vou mandar o GIMP, são os que eu utilizo mais, para vocês baixarem. Dá para usar em qualquer computador? Dá para usar em qualquer computador. Tem um amigo meu que tem um Mac e utiliza, ele é designer, e ele baixou para utilizar lá, e ele indica isso para os amigos dele, para os alunos dele, né? Ele é professor na Universidade Federal e dá dentro de um curso de design, e ele incentiva os alunos dele a utilizarem esses programas. Dá para me usar no Windows? Dá para usar no Windows. Dá para me usar no Debian? Dá para usar no Debian. Dá para usar em outros tipos de... Qual é a palavra, Leonardo? Sistemas operacionais. Dá para utilizar. Então, tá aqui, a ferramenta tá aqui, é fácil de utilizar, né? Tem a sua linha de sua curva de aprendizagem, tudo isso. E gostaria muito que vocês testassem em casa, vocês podem tirar dúvidas e tudo isso. Acho que um dos principais motivos que a gente utiliza, no meu caso, nem foi a questão de ser pago ou ser gratuito, mas o fato de como esses programas se comportam dentro do meu computador. Olha, meu computador está um pouquinho quente nesse momento, aqui está bem quente também. Eu estou com 1 milhão de coisas abertas aqui, né? Estou com bastante coisa aberta, mas aí meu computador não está travando, está funcionando, está bonitinho. Se eu tivesse a metade disso de programas de outros programas, meu computador ia estar muito estranho. Ia estar travando, ia ter desligado. Então, isso é muito importante, a gente saber o que esses programas estão fazendo dentro do nosso computador. É ir contra a corrente? É ir contra a corrente. Não tem, eu pelo menos não encontro para minha área, né? Não encontro dentro da minha área, que é de estamparia, de ilustração, que não é tão realista, né? E não é anime. Eu não encontro muito tutorial. Então, tem essas dificuldades? Tem, mas não impede a gente de estar tentando, usando, comentando com outras pessoas, com pessoas da minha área. Existe resistência? Existe. Dentro da minha área, existe muita resistência contra esses programas que
fogem o padrão, sabe? Então, tem tudo isso. Mas é muito interessante que a gente explore essas alternativas e a gente seja plural em tudo, em todo esse ambiente que a gente está trabalhando, né? Dentro de todas essas gamas, né? Que eu mostrei para vocês que eu trabalho as minhas especialidades, elas são manuais, mas chega um momento do meu processo em que eu preciso trabalhar com o computador. Nesse processo de saber como eu vou trabalhar com o meu computador, de entender como isso está funcionando, né? Em que eu vou fazer essas escolhas do que eu vou utilizar, como eu vou utilizar, como tudo isso é para mim, mas também é para minha máquina, é para quem está vendo lá fora. Tem muita gente que não tem esse tato de fazer isso, só vai fazendo. E muita gente por aí que ensina alguns cursos livres, mas livres no sentido de não ser uma graduação, né? Não ser uma especialização, nada disso, e que as pessoas são pessoas da área que estão ensinando e elas incentivam sim a gente a comprar, a gente a pagar, às vezes conheço pessoas que venderam móveis da casa para poder bancar esse tipo de programa, e não vejo a necessidade disso nesse momento em que a gente vive, desde um ano atrás, desde 2 anos atrás, não existe essa necessidade, né? A gente tem entrado em momentos desde a pandemia, eu acredito que está difícil para todo mundo, para quem é profissional autônomo, é muito mais, para quem trabalha com ilustração, com arte, é 10 vezes pior. Então, seria sim uma boa alternativa para todo mundo aí em conseguir ter esses conhecimentos de outros programas que possam ser utilizados. Estou quase no final, quero abrir para perguntas. Por favor, tenham perguntas para mim, quero responder. O Elton? Só falando que a gente tem artistas aqui, tá? Só que por algum motivo são os artistas ainda um pouco tímidos, né? Então, por favor, se pronunciem. Falem comigo, vamos trocar figurinhas. Prof, e qual é a tua principal forma de divulgação do seu trabalho, assim, ou como que você se conecta com pessoas que usam essas ferramentas e compartilham as dificuldades que vocês têm em divulgar o trabalho de vocês? Tá. A minha porta de entrada de divulgação é o Instagram. Lá no Instagram, meu Instagram, ele é uma, como eu vou falar para vocês? Ele é um misto de técnicas, um misto de coisas, e lá eu não coloco sobre software livre, sobre os programas que eu utilizo lá, não divulgo isso lá, não porque eu não quero divulgar nem nada disso, me sinto um pouco insegura em divulgar lá, assim, insegura mesmo, mas não tenho essa conexão com os grupos de pessoas que utilizam o Krita, por exemplo, que é o que eu utilizo mais, sabe? Não tenho essa conexão. Mas também não tenho conexão com pessoas que utilizam Photoshop, não tenho conexão com pessoas que utilizam pacote Adobe. Não tenho esse tipo de conexão. A minha vertente maior é sobre ilustrações, né? E pigmentos naturais. Mas Elton, eu posso deixar meu Instagram aqui, caso alguém queira olhar? Claro, Priscila, fica à vontade. A oficina você pode fazer. Tá, então eu vou deixar o meu link aqui, caso alguém queira olhar depois. São devaneios artísticos, são coisas que eu me inspiro, são coisas que eu gosto e eu vou compartilhando lá. Tenho focado um pouco mais, assim, tenho tentado focar para
vender para estamparia, mas esse é um processo que eu ainda não tenho divulgado tanto. E trabalho muito com pigmentos naturais, né? Eu não sei se eu respondi sua pergunta. Acho que você não compartilhou ainda. Uhum. Não vou compartilhar. Vou compartilhar já, peraí. Ah, tá no chat, tá bom. Isso. Respondeu, obrigada. Eu não faço parte dessa comunidade do Krita, sabe? Não conheço, não faço parte, mas também não faço parte de outras comunidades, né? Tem isso também. Tenho vontade de ter um Instagram, uma rede de divulgação, por exemplo, em vídeo, que ensine a fazer isso, tenho vontade. Tenho tempo para fazer isso, nesse momento eu não tenho tempo. Fazer isso no YouTube, não quero fazer isso no YouTube, gente, porque o YouTube ele é massacrante. Essa semana eu até estava conversando com uma amiga e assim, eu acho que talvez em todas as áreas, não sei, mas existe você vai fazer uma coisa, existem 2 pessoas que te dizem lindo, maravilhoso, existem 10 que estão ali te stalkeando e se elas puderem te dar um dislike, elas vão dar. O YouTube permite isso. Então, nesse momento eu cuido da minha saúde mental também e não tenho um YouTube onde eu ensino a fazer isso, porque eu acho que eu não daria conta disso, sabe? Então, eu prezo muito pela minha saúde mental nesse momento. E acho que é muito difícil você dar conta de comentários maldosos, comentários ruins, mas não ruim de uma crítica ruim, porque crítica, você vai lá e trabalha aquilo. Errar, todo mundo erra, sabe? O errar faz parte, né? Mas o que é difícil é você lidar quando as pessoas são muito malvadas. Então, preserva a minha saúde mental nesse sentido. Mas alguém, gente? Eu tenho uma pergunta também. Eu fiquei curioso, na verdade, você está falando de saúde mental e tudo. É uma terapia? Essa a arte, plantas, pintar, desenhar, fazer essas coisas de arte, é uma terapia para você? Tipo, ela ajuda de alguma forma a sua ansiedade, essas coisas assim? Da ansiedade contra o que o mundo manda pra gente? Eu não vejo como uma terapia, mas é uma terapia sim. Mas eu encaro como um trabalho. No entanto, eu vou até pegar para mostrar para vocês. Eu tenho um caderno, que é o meu caderno da terapia. Então, eu tenho um caderno aqui. E ele é um caderno que ele é meu, só meu. E nesse caderno eu faço coisas que só eu vou ver. Então, esse é o meu momento de terapia. Eu e vocês nesse momento, quem assistiu esse vídeo, né, obviamente. Mas são coisas que eu vou criando assim, e que elas são minhas, são experimentos meus, né? Mas a arte mesmo, eu encaro ela como meu trabalho. É um trabalho legal, gosto bastante. Estudo muito, não existe isso de talento. Beleza é uma coisa subjetiva, beleza é baseado num processo cultural, gente. Beleza é uma coisa cultural. Então, estudo muito, treino muito para fazer as coisas que eu quero fazer. Passo horas trabalhando em cima de esboço, de treino de cor, de tudo. Eu estou extrapolando a minha hora, né, Welton? Mas alguém tem mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Não, Pri, isso que você está falando é muito importante, assim, da gente saber que existe um limiar, né? Muito tênue. Eu aprendi essa palavra recente, limiar tênue. Entre o que é trabalho e o que é diversão e o que é, tipo, sei lá, é terapia, lazer, essas coisas. Então, às vezes a gente acha que todo mundo que desenha, que pinta, tipo, dá uma relaxada e tal. Não, né? Tipo, às vezes quando o trabalho, mesmo quando a gente gosta do que faz, tipo, tem disciplina, rigor, né? Toda essa questão. Então é interessante saber disso aí.
E obrigado, eu acho que a gente se sentiu bem importante, assim, pelo fato de você ter mostrado o seu caderno, que é só você que divulgou pra gente. A gente, caramba, eu fiquei muito emocionado, cara. Então, esses escapes são bons, né? Ter lugares onde a gente tem os nossos espaços, né? Eu fiquei muito feliz com o convite, gente. Eu acho que no início da palestra eu não agradeci o professor Welton. Muito obrigada pelo convite de estar aqui. Queria ter falado melhor, mas sou um pouco ansiosa, gente. Me desculpem. Se fiquei com falhas ou repetir as coisas, tá? Priscila, a gente que agradece demais a sua participação, assim, quando eu convidei você, você falou assim, mas será? Mas será que tem a ver? Eu falei, mano, o curso de licenciatura é humano, sabe? Tipo, tudo que vem do humano, tipo, principalmente coisa de arte, né? Coisa de como que a tecnologia pode auxiliar nesse processo criativo da gente. Pô, tem tudo a ver com a gente. O nosso curso, ele é bem aberto quanto a isso também, né? Então, tipo, você sempre é muito bem-vindo. Inclusive, eu já falei que no futuro a gente vai te chamar para fazer alguns projetos científicos, fazer artigo científico, alguma coisa, envolvendo essas partes, né? Emoções com arte, com cores. Essa parte de cores que você faz é uma área que, quando você mostrou que você pega lá a folhinha lá e bate, sai um negócio vermelho de dentro. Não é bem Mas não é assim, verde. né? Não é verde, tá um negócio vermelho de dentro. Então, tipo, essas coisas, tipo, geralmente um cara que mexe com computador não entende nada disso, né? Então, essa miscelânea de coisas que você trouxe aqui, com certeza, tipo, impactou as pessoas que estavam participando da sua apresentação. No começo, você falou que estava ansiosa e tudo. Às vezes eu acho que você achava que você ia estar sendo julgada ou tá um monte de olho te criticando o tempo todo, mas, nossa, os nossos alunos, as pessoas que estão aqui agora, são pessoas, porra, maravilhosas, sabe? Então, o YouTube não está aqui, a gente entende, porque eles estão sendo formados para serem professores, né? Então, eles entendem perfeitamente, desde o primeiro período, essa questão de humildade, né? Eu queria falar mais uma coisa, que eu tenho pesquisado bastante sobre arte e terapia. Quando você perguntou antes, eu falei, nossa, que interessante essa pergunta. Porque a gente nem combinou, A gente nem combinou. Tenho pesquisado bastante sobre arte e terapia. É uma área que trabalha terapia, né? Faz terapia através de arte. Só que ela tem uma legislação, né? Que ampara isso. Então, quem trabalha com arte e terapia tem que ser formado, tem que ter alguma formação em arte e terapia para poder trabalhar com isso, né? Porque tem a parte psicológica, tudo isso. Então, a arte, ela, em algumas vezes, ela é sim para terapia, em outras horas ela é para trabalho, em outras horas ela é para um descanso. Então, depende do momento, né? Tá desligado. Pô, muito bom você falar isso. De fato, a gente não pode clinicar, a gente não pode entrar mais aprofundadamente nessa questão clínica, né, da psicologia, da psiquiatria e tal, porque a gente não é formado para isso, mas a gente pode resbalar, né, tipo, eu trabalho hoje com umas coisas lá da psicologia, mas eu falo, ó, não é clínico, a palavra mágica é não clínico, aí o resto está liberado, mas não clínico clínico a gente não pode usar, mas todo o resto a gente pode contribuir, né, com os psicólogos e tudo. Priscila, muito, muito, muito obrigado mesmo. Eu espero que a gente tenha outra oportunidade de você vir compartilhar um pouco mais. Talvez uma oficina passo a passo para a galera fazer junto, presencial. E aí você vem de Santa Isabel, que eu sei que você está em Santa Isabel, você vem para Beltrão, faz a oficina, a gente paga todo o translado, hospedagem, tudo que você quiser, daí tipo, você vai ser tratado. Tô com saudade. Tô com saudade de estar pertinho, porque não aguento mais. Pandemia, por favor. Não. Logo acaba. Logo a gente se vacina tudo e a gente vai ser um pouco. Vai ter um pouco menos de medo de encontrar com as pessoas, né? Priscila, muito obrigado, de verdade. Obrigada a todo mundo. Tá aqui, galera lá, siga lá, o trabalho dela é muito legal. Se eu tivesse Instagram, eu seguiria. Mas é isso. Muito obrigado por apresentar mais um pouco nossa semana acadêmica, tá bom? Obrigada, desculpa o próximo palestrante, gente. Eu tô batendo palma aqui, mas todo mundo tá batendo palma agora, com certeza.
Então, belezura. Obrigado. Beleza.